Essa semana, um candidato à presidência da República disse em tom bastante ofensivo que o ensino domiciliar é um modismo supostamente motivado por uma ideologia imbecil. Nas entrelinhas, o que ele queria dizer, assim como outros líderes e políticos, principalmente de viés de esquerda, os filhos pertencem ao Estado e não à família, sendo que somente o Estado tem total poder de educar os nossos filhos. Entretanto, você já parou para pensar por qual motivo alguns políticos desejam que o Estado tenha todo esse poder sobre os nossos filhos? Será que é realmente uma baboseira motivada por uma ideologia imbecil os pais exercerem o direito de educar os seus filhos em casa? Olha, se eu fosse você, eu ficaria até o final desse vídeo, para que você possa, ao final, realmente saber quem de fato tem autoridade de educar os nossos filhos. Mas antes disso, se você tem gostado daquilo que tenho postado aqui nos vídeos do nosso canal, deixa o seu like, também deixa o seu comentário, porque assim você me ajuda a entender se aquilo que estamos postando aqui, se de alguma forma nós estamos conversando dentro dos assuntos de seu interesse. Caso você também não nos segue, siga o nosso canal, ative todas as notificações para que você receba aquilo que temos postado aqui e ao mesmo tempo em parceria que possamos crescer juntos. Dito isso, vamos então ao vídeo de hoje, Na Lata, Teologia Pastoral Sem Rodeios. E hoje falaremos sobre os nossos filhos realmente pertencem ao Estado? Nas entrelinhas, a fala do senhor Ciro Gomes é em consonância com aquilo que outros líderes, outros políticos, em sua maioria esquerdistas, têm dito, é que a educação familiar é um crime, porque os pais não têm autoridade de ensinar os seus filhos, porque isso, segundo eles, compete ao Estado. E aí, partindo do marxismo lenista, a educação deve ser centralizada, sendo o Estado educador assumindo, de certa forma, a figura paterna sobre os nossos filhos. Entenda que Lenin percebeu o valor de monopolizar a educação e trazê-la, de certa forma, para o controle exclusivo do Estado. Entretanto, o que Lenin percebeu é que o processo de mudança deveria acontecer pelas crianças, porque quanto mais cedo pudessem ser tiradas do seu ambiente familiar, tiradas dos seus pais, a ligação que essas crianças tinham com o seu passado, com a sua família, seria quebrada e mais rapidamente aconteceria essa reprogramação ideológica. Para que você possa ter uma ideia do que eu estou falando, Lenina Zinoviev, precursora do ensino soviético, no Congresso do Ensino Público de 1918, afirmou o seguinte: devemos fazer da geração jovem uma geração de comunistas. As crianças são como cera, são muito maleáveis e devem ser moldadas como bons comunistas. Devemos resgatar os infantes da infância nociva da família. Devemos racionalizá-los. Desde os primeiros dias de sua existência, os pequenos devem ser postos sob a ascendência de escolas comunistas para aprenderem o ABC do comunismo. Obrigar as mães a entregar seus filhos ao Estado soviético, eis a nossa tarefa. Infelizmente, ao que parece, muitos pais brasileiros ainda não entenderam que estamos vivendo aquilo que, em 1950, a filósofa Hannah Arendt, refletindo sobre a crise educacional, identificou. Ela disse que a educação transformou-se em um instrumento da política. Olha, isso não é novidade. Jacques Rousseau já esbravejava que não se deve abandonar às luzes e aos preceitos dos pais a educação dos seus filhos, pois ela importa ao Estado mais que os pais. E aí Rousseau terminava dizendo que o Estado permanece, mas a família perece. O Estado assumindo a tutela sobre os nossos filhos, eu lhe digo que é puramente uma manifestação hoje gramsciana, que acreditava que a política deveria assumir cada vez mais ares pedagógicos. Antonio Gramsci, filósofo esquerdista italiano, defendia que os socialistas deveriam buscar o que ele dizia ser a hegemonia cultural. Essa hegemonia cultural seria mais facilmente conseguida através do adestramento desde o ensino fundamental, porque, segundo ele, as crianças e jovens ainda não têm o mesmo discernimento e informação que um adulto, o que de fato as torna
muito mais vulneráveis, né, mais facilmente doutrináveis. Gramsci, mudando a estratégia de guerrilha do socialismo, né, de pegar em armas, de ir para a luta, de brigar, de esbravejar, de explodir, defendia a ideia de trincheira, ou seja, ocupar os lugares estratégicos dentro da sociedade para então tomar de assalto e formar as mentes. Ele mesmo disse: não ataquem os tanques, não combatam os soldados, corrompam as mentes. Gramsci, partindo de Lênin, percebeu que o processo de mudança e ao mesmo tempo de implementação de um regime socialista realmente começa com as crianças. E você que está me assistindo, você que está me ouvindo, não é de hoje que temos visto o Estado tratar os nossos filhos como se fossem filhos dele. Constantemente nós ouvimos políticos, ouvimos líderes, né, do país dizendo: nossas crianças, faremos isso pelas nossas crianças, faremos isso, aquilo pelos nossos filhos. Na verdade, os nossos filhos, os filhos dessa nação, nunca foram do Estado, mas pertencem aos seus pais. Vou dar um exemplo que eu estou querendo lhe dizer. Em 2018, o ministro do STF, Luiz Fux, em um julgamento sobre a legalidade do homeschooling, disse o seguinte: um dos primeiros objetivos da educação é livrar as crianças da visão de mundo dos seus pais, para que assim ela aprenda a viver em um mundo de pluralidade de ideias. E uma das principais funções da escola é preservar os filhos de seus pais. Olha só, e eu vou dizer que nesse julgamento ainda tivemos a fala de um outro ministro do STF, Gilmar Mendes, que completou dizendo: no contexto de uma sociedade democrática, os pais não podem escolher a religião que fundamentará a educação de seus filhos. Somente o Estado tem este poder. Meu caro, em suma, ao que parece, o gramscianismo, com o seu foco na conquista das mentes infantis no Brasil, tem avançado. E tem avançado e causado um dano incalculável a milhões de crianças que vêm sendo literalmente usadas como cobaia de um sistema de doutrinação. Nós temos convivido com universidades, aí eu digo para você porque eu trabalho com jovens, eu vejo jovens falando sobre isso, eu escuto jovens falando sobre isso, que as universidades têm sido um antro de doutrinação e imbecilidades. Não é à toa que no passado um pensador acertadamente disse que as ideologias destroem a linguagem, uma vez que, tendo perdido o contato com a realidade, o pensador ideológico passa a construir símbolos não mais para expressá-lo, mas para expressar a sua alienação em relação a ela. É o que nós temos visto nas universidades e principalmente em boa parte das escolas públicas do nosso país. Assim como pais cristãos brasileiros, nós precisamos lutar para que o Estado se limite àquilo que as leis brasileiras determinam. Como cidadão, nós temos que lutar por isso. A família, segundo as leis brasileiras, exerce uma função basilar na formação integral e moral dos indivíduos. E a intervenção do Estado no poder familiar é puramente protetivo e não legislativo. Ou seja, a função do Estado é evitar os excessos por parte dos genitores. Nesse sentido, o Estado nada mais é que um ente público que atua de forma a fiscalizar se as relações familiares estão funcionando perfeitamente. O Código Civil brasileiro, em seu artigo 1513, retrata que é defesa a qualquer pessoa de direito público ou privado a interferir na comunhão da vida instituída pela família, cabendo aos pais o controle sobre a família e ao Estado o papel de formular e executar a política de atendimento aos direitos da criança e do adolescente juntamente com a sociedade, controlando os excessos na atuação dos pais ou quando estes não cumprem o disposto em lei. Além disso, como cristão, biblicamente falando, a autoridade dentro de um lar, de como seus filhos serão criados, de como seus filhos serão educados, compete aos pais e não ao Estado. Quem gerou os filhos foram os pais e não o Estado. Além disso, como pais cristãos, não podemos desistir de ensinar aos nossos filhos, pois, biblicamente falando, parte dos pais a responsabilidade primária de educar os seus filhos, principalmente no que diz respeito à fé, à religião
cristã. Por isso, falas como a do senhor Ciro Gomes e de outros líderes e políticos atestando que as crianças pertencem ao Estado, meu caro, deve ligar o sinal de alerta em todos nós que somos pais. O Estado não é o pai, o Estado não é o dono dos nossos filhos. Os nossos filhos pertencem a nós, os pais, e os filhos são dados como dom gracioso de Deus, como uma herança colocada sobre os cuidados dos pais, para que os pais zelem, cuidem de suas vidas. Por isso, aqueles que podem fazer o homeschooling, exerçam o seu direito, façam o homeschooling. Aqueles que querem colocar os seus filhos em uma escola pública ou privada, tem que entender que tal decisão deve dar à escola uma capacidade delegada pelos pais e não uma capacidade acima dos pais. Ou seja, a escola não pode ensinar algo que os pais não aprovam. Entretanto, acima de tudo, que nós pais cristãos tenhamos em mente que se quisermos realmente mudarmos a nossa nação, a nossa sociedade, precisamos começar protegendo as nossas crianças, principalmente das garras do Estado, das garras de políticos e de políticas, e principalmente de ideologias distorcidas que temos visto assaltar a mente das nossas crianças. Que o nosso coração soe o alarme com as palavras de Gerd Demar em seu livro Quem Controla a Escola, Governa o Mundo. Vou deixar o link na descrição do vídeo caso você tenha interesse em comprar esse excelente livro. Gerd disse o seguinte: quem quer que controle o sistema educacional definirá os objetivos da nação, definirá e estabelecerá seus valores morais e, por fim, regerá o futuro de todas as áreas da vida. As crianças e a cosmovisão que elas abraçarem são o futuro.